Seja bem-vindo à playlist Tutoriais Java. Neste vídeo, iremos criar um programa em Java para calcular a raiz de uma equação do primeiro grau. Antes, vou relembrar rapidamente o que é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma equação que tem o seguinte formato: a vezes x mais b igual a zero, onde a e b são números reais, com a restrição de que a é diferente de zero. Para calcularmos a raiz da equação do primeiro grau, ou seja, o valor de x, podemos utilizar a seguinte fórmula: x é igual a menos b dividido por a. Vamos dar alguns exemplos. 2x mais 2x mais 10 é igual a zero. Neste caso, o valor de a é igual a 2, que é o número que acompanha o x. O valor de b é igual a 10, que é o número que está sozinho. E o valor de x, ou seja, a raiz da minha equação, é igual a menos b sobre a. Portanto, x é igual a menos b, que vale 10, dividido por a, que vale 2. Então, x é igual a menos 5. Ou seja, se eu substituir o x por 5, por menos 5 nesta equação, eu terei uma igualdade verdadeira. Observe, 2 que multiplica menos 5 mais 10 igual a zero. 2 vezes menos 5 é igual a menos 10. Menos 10 mais 10 é realmente igual a zero. Então, a raiz desta equação é x igual a zero. Desculpa, x igual a menos 5. Uma vez que nós já vimos os conceitos básicos sobre o que é uma equação do primeiro grau, vamos criar um programa para resolver uma equação do primeiro grau. Vamos começar criando uma classe. Criamos aqui uma classe chamada matemática. Dentro dessa classe, vamos criar um método chamado resolve equação. Este método vai ter como parâmetro duas variáveis do tipo double. Double A, representando o coeficiente A da minha equação, e double B, representando o coeficiente B. Aqui dentro, vamos declarar uma variável do tipo double chamada x. E vamos calcular o valor de x como sendo x igual a menos b sobre a. Em seguida, vamos exibir o valor da variável x. Aqui está. Logo após o nosso método resolve a equação, vamos criar
o nosso método principal. Aqui está. Vamos começar neste método aqui declarando 3 variáveis. Uma variável do tipo double, chamada A. Uma variável do tipo double, chamada B. Ok. Agora, vamos criar um objeto chamado entrada que pertence à classe scanner. Esse objeto será responsável por capturar os dados que o usuário digitar no teclado. Para que nós possamos declarar esse objeto entrada, precisamos importar a classe scanner. Então vamos aqui, antes da declaração da nossa classe, importar a classe scanner. Aqui está. Agora vamos obter os dados que o usuário digitar no teclado. A vai receber o valor que o usuário digitar no teclado primeiro. Nesta linha estamos fazendo o seguinte. Estamos pegando o número que o usuário digitar no teclado e armazenando ele na variável A. Vamos fazer o mesmo para a nossa variável B. Agora, vamos verificar se a variável A é diferente do valor zero. Se a variável A for diferente do valor zero, nós vamos resolver a equação. Caso contrário, vamos colocar aqui else. Caso contrário, vamos exibir uma mensagem de erro. A equação não é do primeiro grau. Ok. E caso o A realmente seja diferente de zero, vamos calcular a raiz da equação. Para isso, vamos chamar o nosso método resolve equação. Acessando nossa classe matemática, acessando o nosso método resolve equação, e passando como parâmetro as variáveis A e B. Então, nosso método vai resolver essa equação e exibir sua raiz na tela. Uma vez que nós criamos o nosso código, basta executarmos ele. Vou copiar ele e até o compilador online. No caso, estamos utilizando o compilador JDoodle, como vocês podem ver aqui, jdoodle.com. Escolhemos o compilador da linguagem Java. Onde está este bloco de código, vamos apagar e colar o nosso.
Aqui na entrada, vamos digitar os nossos dados. Por exemplo, eu vou digitar o 0 e o 3. Esse 0, o meu programa vai atribuir à variável A. E esse 3, o meu programa vai atribuir à variável B. Como A é igual a 0, será exibida uma mensagem de erro. Observe. A equação não é do primeiro grau. Aqui está a mensagem de erro. Mas se eu digitar 2 e menos 10, por exemplo, o programa calcula a raiz da equação x igual a 5,0. Observe. Quando eu digitei a igual a 2 e b igual a menos 10, eu tenho a seguinte equação. 2x menos 10 igual a 0. Observe que o programa me deu como resultado o valor 5. E observe que 2 vezes 5 menos 10 realmente é igual a 0. 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. Ou seja, o meu programa está calculando a raiz da equação de forma correta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.